Olá, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja em paz, com saúde. E oro para que esse nosso encontro aqui, o último encontro nessa jornada no livro de Miqueias, seja um encontro especial para a sua vida. Que Deus fale com você e abençoe seu coração. A gente está no capítulo 7, chegamos ao final do livro do profeta Miqueias. Capítulo 7, eu quero ler aqui o texto, vai do verso 1 ao 20 e diz assim a palavra do Senhor. Que desgraça a minha, sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Então a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Ela que me disse, onde está o Senhor, o seu Deus? Meus olhos verão a sua queda, ela será pisada com o barro das ruas. Como o barro das ruas, perdão. O dia da reconstrução dos seus muros chegará. O dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá. Naquele dia virá a você gente desde a Síria até o Egito, e desde o Egito até o Eufrates, de mar a mar e de montanha a montanha. Mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência de suas ações. Pastorei o teu povo com o teu cajado, rebanho da tua herança, que vive à parte numa floresta, em férteis pastagens. Deixa-o pastar em Bazã e em Gileade, como antigamente. Como nos dizem que você saiu do Egito, ali mostrarei as minhas maravilhas. As nações verão isso e se envergonharão, despojadas de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e taparão os ouvidos. Lamberão o pó como a serpente, como animais que se arrastam no chão. Sairão tremendo das suas fortalezas, com temor se voltarão para o Senhor, o nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces da transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Muito bem, palavras finais do livro do profeta Miqueias. Começa com um texto angustiante, difícil, de caos social. Assim começa o capítulo 7, mas ele termina com esperança. Mas vamos lá, para o início. O profeta começa lamentando, que desgraça a minha, que desgraça. E aí ele começa a descrever o cenário da cidade, o cenário das aldeias, dos povoados, de toda aquela gente que foi afetada por esse juízo sobre o qual ele vinha falando. Um cenário de caos social, de agitação, de desgraça, de desconfiança. Impressionante como cenários de caos nos empurram para esse lugar, né? De desconfiança. A gente desconfia de tudo, a gente desconfia de todos, a gente não sabe mais de onde vem a direção, onde tem norte, onde vem luz, onde tem socorro, em quem a gente pode confiar, com quem a gente pode contar. Depois você lê de novo, do verso 1 ao verso 7, a desgraça de nós vivermos
cenários na família, no trabalho, na igreja, na sociedade, no mundo, de inquietação, de agitação, de desarrumação. É por isso que a gente precisa zelar pelo bem das relações, porque dentre tantas coisas boas que a gente colhe quando relações estão em paz, a gente tem também a possibilidade de ver as coisas de tal forma que a nossa vida fique mais fácil, que haja mais norte, mais orientação, que a gente saiba com quem a gente pode contar, em quem a gente pode confiar. Esses casos de instabilidade, de caos, de alvoroço, eles são muito problemáticos porque eles perturbam a nossa consciência e não nos deixam perceber as coisas como num momento de paz e de bonança a gente consegue perceber. O profeta começa dizendo exatamente isso. O povo viu a desgraça, Deus falou e aconteceu. Por quê? Porque as coisas que Deus anuncia, elas precisam ser levadas a sério. Quando Deus fala sobre realidades que estão postas ou que estão por vir. E é bom que a gente leve a sério as falas do Todo-Poderoso, porque elas são falas que nos arrumam, que nos orientam, que apontam caminhos. Agora, sabe o que tem de mais bonito aqui nesse texto? Ainda nessa primeira sessão, as palavras finais do profeta. O verso 7 é desse capítulo que eu mais gosto. Ele descreve um cenário de caos, de inimizades, de violências, e diz assim: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Eu acho isso lindo, lindo, lindo. São 6 versos descrevendo o caos e um verso descrevendo uma escolha que ele faz em meio ao caos. O caos desorienta. O caos rouba a nossa concentração. O caos dispersa. O caos diminui a nossa capacidade de atenção. Num cenário de caos, a gente não sabe para quem a gente olha, para onde a gente olha. A gente não sabe de onde as coisas vêm, nem para onde a gente vai. Há uma espécie de desorganização mental que é própria do caos. E o profeta está aqui no finalzinho do texto dizendo: o cenário é esse, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu vou ficar atento. Ele faz uma escolha de permanecer alerta, atento, focado em Deus, porque ele sabe que em Deus, o seu Salvador, ele encontrará um apontamento como resposta para a sua súplica e para os seus dilemas. Olha só que coisa linda, que conselho para a vida, para mim e para você. No meio do caos, no meio da desatenção, permaneça atento. No meio de um cenário que possibilita que você se confunda e se perca, escolha onde estará o seu foco. Coloque o seu foco em Deus. Isso não é uma espécie de alienação, sabe? Vou fechar os olhos para tudo e vou olhar para Deus. Não é um escape, não é isso. Pelo contrário, é o que hoje a gente chamaria em psicologia de inteligência emocional. O que ele está dando para a gente é um conselho de desenvolvimento de inteligência emocional. Ele diz assim: é como se eu precisasse focar em algo que vai me manter organizado no meio de um cenário desesperador. É isso, é essa inteligência que a gente precisa desenvolver. De em cenários desesperadores olhar para um ponto fixo e dizer assim: o meu norte vem daqui. Eu vou continuar percebendo as coisas, mas esse é o meu norte. Cristo precisa ser o nosso norte. Cristo precisa ser o norte que dá sentido, rumo, prumo para a nossa vida. Quando a gente está perdido, a gente precisa fazer dele a nossa bússola. A partir dele, a gente enxerga todas as coisas, sabe onde elas estão, ou pelo menos onde elas deveriam estar, e a gente rearruma a nossa caminhada. Ele precisa ser o seu norte, ele precisa ser o meu norte. Porque cenários são instáveis. Hoje pode estar tudo bem, amanhã pode estar tudo ruim. Ou vice-versa. Hoje pode estar tudo ruim, amanhã vai ficar tudo bem. Estando bem ou ruim, o ponto é: eu vou ficar atento no Senhor. Ele vai ser o meu foco, ele vai ser o meu norte. Para ele eu vou olhar, com ele eu vou contar. Aí o texto avança e o profeta diz o que a gente gosta de ouvir, mas às vezes a gente gosta de ouvir só isso, né? Que é: Deus vai restaurar o povo. A gente não gosta daquela parte do capítulo 6. O juízo virá. O alerta foi feito. A gente gosta do capítulo 7.
que é Deus vai restaurar o povo. Mas o capítulo 7 vem quando a gente entende o capítulo 6. Não dá para escolher entre um e outro. A gente precisa ter uma leitura mais holística, mais completa. A desgraça, ela vem como resultado das nossas escolhas, mas a graça sempre está aí e Deus restaura o povo, Deus nos restaura a vida, Deus é com a gente, Deus restaura a nossa sorte. Lembra do Salmo 126? Acho que é. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de júbilo, de alegria. Entre as nações eles diziam, onde está o Deus deles? Cadê? Que ele não faz nada. Mas a gente está aqui, dizendo, ele está conosco, entre nós. Nós, os que às vezes saímos para plantar, regando a terra com as nossas lágrimas, porque não era estação de chuva. Nós que acreditamos que no deserto e na seca alguma coisa podia acontecer, que regamos então o solo da existência com as lágrimas, nós estamos aqui colhendo os frutos de uma terra que foi irrigada com o nosso choro e também com o nosso suor. Nós estamos aqui para dizer, Deus restaurou a nossa sorte, Ele fez grandes coisas por nós. É isso que está acontecendo aqui no capítulo 7, a partir do verso 8. Eles estão celebrando a chegada de um dia, de que Deus, esse que não nos desampara, restaura a vida deles. E de que por causa disso, a gente não precisa se dispersar. Percebe por que a gente precisa ficar atento? Porque a gente pode desenvolver atenção, porque esse dia vai chegar, sempre chega o dia do Senhor. Um anúncio de esperança e não de desgraça para aqueles que percebem as coisas, os recados do Eterno. Então fique em paz. Você que hoje rega a terra seca com lágrimas, fique em paz. Você que gostaria que a estação fosse outra, de chuva, sabe, para regar o solo, porque ele está ficando seco, está ressecando, está morrendo, fica tranquilo. Você que já lançou a semente, esperando que fosse cair uma chuva, para que a terra então fizesse o seu trabalho, e a chuva não caiu, veio aquele sol forte do sertão, fica tranquilo. A lágrima também rega a terra. O suor do trabalho também rega a terra da existência. E sabe o que vai acontecer em algum momento? Essa flor vai nascer. Não há defesa contra a flor que é irrigada, ou pela chuva das estações, ou pela lágrima que cai dos nossos olhos. Ela nasce como um sinal de renovo e de esperança. Deus está com você. Deus restaura sortes. Deus muda destinos. Deus opera milagres. Sim, Deus nos chama para fora da sepultura. Deus convida Lázaro. Ouça a voz de Jesus que diz, Lázaro, vem para fora, chamando você pelo seu nome, me chamando pelo meu. Ouça o Deus que pelo poeta diz, ele é aquele que faz da estéril mãe de filhos. Ele é aquele que restaura a alma do ferido, é aquele que dá vista ao cego. Ele é aquele que faz o mudo falar, o coxo andar. Ele é aquele que reverte circunstâncias, que abre mar vermelho para o seu povo passar. São muitas histórias na Bíblia que nos lembram o tempo todo, Ele restaura. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Pois é, esse dia chega, meu amigo. Se não chegou ainda para você, fique em paz, esse dia vai chegar. Eu acredito nisso, acredito mesmo. Não como um escape da realidade, mas como uma escolha. Eu escolhi no meio do caos prestar atenção num negócio. E que negócio é esse? Deus está com a gente, do nosso lado. É para Ele que eu vou olhar. Nele os meus olhos estarão fitos, postos, atentos. Eu não vou me dispersar. Eu não vou ficar desatento. Eu vou olhar para o Eterno, porque dele vem a minha esperança. E aí as coisas começam a acontecer. Sim, onde havia desgraça, a graça começa a se manifestar. Onde havia angústia, o alívio começa a aparecer. Onde havia choro, o riso volta a florescer. Porque Deus é assim, Deus age assim e tem prazer em tratar o seu povo a partir dessa realidade sobre a qual eu falei semana passada e queria repetir, uma realidade chamada misericórdia. Disse o Papa Francisco num dos seus livros, o nome de Deus é misericórdia. Esse Deus nos acolhe com a sua bondade, com a sua graça e com o seu amor. E misericórdia é o nome do Eterno. Então fique em paz.
Suplique, inclusive, por misericórdia. É isso que o profeta faz aqui, a partir do verso 14 até o 20, que é o final. Suplique por misericórdia. E essa misericórdia não apenas que invoca dos céus uma experiência renovadora, mas essa misericórdia que faz com que a gente manifeste essa experiência renovadora, vivendo de uma outra maneira. Porque o texto do profeta termina exatamente desse jeito. Com o profeta lembrando de, justamente por causa da misericórdia de Deus, a gente pode voltar a viver de outra maneira. Daquela antiga maneira, se a gente já viveu daquele jeito, ou de uma outra maneira, se a gente ainda não viveu do jeito que a gente descobriu agora que a gente pode viver. Então, há dois movimentos possíveis àquele que se depara com essa misericórdia restauradora de Deus. O primeiro deles, preciso voltar para o lugar de onde eu me afastei. Preciso voltar para aquela caminhada que um dia eu abandonei. Eu preciso voltar, usando aqui uma linguagem do Apocalipse, para o lugar de onde eu caí. Eu preciso me lembrar onde foi que eu caí, de onde eu preciso me levantar. Eu preciso voltar para esse lugar. Então essa é uma possibilidade, voltar. A outra é, eu preciso começar. Porque se o choque de realidade veio pela primeira vez e agora cai a ficha e você diz assim, uau, estava tudo errado, eu preciso fazer de outro jeito, a minha vida precisa se organizar de outra maneira. Então, se a sua referência não está para trás, está nessa consciência que você tomou agora, então o seu movimento não é o primeiro de preciso voltar, me lembrar de onde caí. O seu movimento é, eu preciso fazer diferente agora. Tá bom, até aqui eu fiz de um jeito, mas se agora eu percebi que existe uma outra forma de fazer, eu preciso fazer de outro jeito. Eu preciso encontrar um outro caminho, um outro processo, uma outra possibilidade. E a boa notícia é possível. É possível para mim, é possível para você, porque a bondade de Deus, ela torna possível qualquer mudança. Seja mudança para a gente voltar para o lugar de onde a gente não devia ter saído, seja mudança para a gente começar uma jornada que antes a gente desconhecia. Muda. Quando você encontrar a misericórdia, muda. Porque a misericórdia está aí para isso, para dizer para mim e para você todos os dias que esse Deus que restaura, Ele restaura para mudar. Então, o que tiver que ser mudado na minha vida e na sua, que a gente mude, para a gente honrar Jesus, para a gente agradecer a Jesus e para a gente testemunhar para o mundo, para as pessoas, para os amigos, para a família, que tem um Deus que está aí cuidando de todo mundo, que deseja o nosso bem. É isso, hoje foi um pouquinho mais curtinho, mas é o fim desse texto lindo, que é o texto do profeta Miqueias. E eu espero que do capítulo 1 ao capítulo 7 você tenha tirado muitas lições para a sua vida, tenha conhecido um pouco mais da história desse profeta e tenha pensado em insights outros, para além dos que eu partilhei aqui, que vão ajudar você e quem se beneficiar também da sua sabedoria e das conversas que tiver com você, para que a vida de todo mundo seja bonita. É isso, a vida de todo mundo pode ser bonita, a vida avisa por aí, tá bom? Deus abençoe você e a gente volta no próximo encontro com uma nova jornada de um novo texto das Escrituras Sagradas. Afinal, o nosso objetivo é conhecer a nossa Bíblia. Então, Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Até o próximo encontro.